negócio diferente. Fiquei olhando pro chão e falei assim, eu quero uma pedra preciosa aqui. E vou ficar olhando pro chão. Fiquei olhando pro chão. Eu dei uma piscada. Quando eu dei uma piscada e eu abri o olho, a pedra apareceu. O pastor pregando, eu falei assim, mas eu quero uma pedra aqui, eu quero achar uma pedra aqui. Mas você mostrou pro pastor? Não, eu guardei na carteira. Aí foi o quê? Ele não ia acreditar? Não, ele acredita, sim, acredita, mas eu peguei e guardei, não falei nada pra ninguém. Assim, as experiências não. Tem experiência que eu guardo só pra mim. Chaves que eu guardo só pra mim. Mas aí ia despertar a fé do pessoal. Aquele dia eu não despertei ninguém, não, eu guardei pra mim. Essa aqui eu vou guardar Mas eu pra vou mim. falar essa frase aqui pra você que tá assistindo. Se você crer, pode isso acontecer com você aí. Você que tá assistindo pode estar em qualquer lugar do Brasil ou de fora. Muita gente em Angola, França, Estados Unidos, Espanha, aí Uruguai. Tem uma irmã que sempre nos segue, ela é de Uruguai. Se você crer, isso pode acontecer com você aonde você estiver, em nome de Jesus. Então, se não deu like, compartilha aí nas redes sociais para outras pessoas também estar assistindo esse programa. Pastor, profeta, tem muitas igrejas que não entendem sobre o ministério dos anjos, acho que não deve falar, ou isso e aquilo. Quando você fala de anjo, eles ficam até todo arrepiado, assim, de uma forma negativa. O que você acha disso? Eles perdem, não entendendo o ministério dos anjos, esses ministérios mais tradicionais? Pastor, eles perdem e perdem muito com isso, né? Digo isso com todo respeito, com todo carinho, mas eles perdem muito do potencial do mundo espiritual. Por quê? Nós entregamos uma chave preciosa aqui. Os sinais seguem os que creem. O mundo espiritual você tem que crer. Você tem que crer naquilo que a palavra de Deus diz e através da palavra você acessa. Né? As pedras preciosas, se você crer, você não precisa receber uma impartição para isso. Se você crer no teu coração, se para salvação você só precisa crer e confessar, para o restante é a mesma coisa. Você precisa crer. Isso é suficiente para você manifestar os dons. Se você crê que os dons do Espírito Santo estão dentro de você, você se move como quem já tem. E essa foi a chave que eu usei para mim, despertar os dons. Eu não tinha ninguém perto de mim que pudesse impartir, que pudesse pôr a mão na minha cabeça e orar. Então eu precisei crer. O Espírito Santo está dentro de mim? Então com ele também estão os dons. Então eu tenho esses dons. Eu vou começar a agir como quem tem. Então eu comecei a orar pelos enfermos, comecei a executar a chave de crer. Né? E os sinais começaram a seguir. A dimensão das pedras foi assim, eu só precisei crer. Não, eu acredito nessa manifestação. E se Deus está manifestando na vida de outros filhos dele, eu sou filho igual, vai manifestar na minha. Então eu não orei pedindo, não fiz campanha para aparecer pedra, eu só criei e foi suficiente. O fato de eu crer já manifestou aquilo, já ativou aquilo na minha vida. E o ministério dos anjos também é pela fé. Se você não se move por sentimento. Tem hora que eu não sinto, tem hora que eu não vejo, tem hora que eu não ouço, mas eu sei que eles estão presentes. E se eu souber interagir com eles, eles vão interagir comigo. Mesmo que eu não veja, ouça ou sinta. Então, primeiro nível, você tem que ter fé para isso. Para se movimentar com o reino angelical. E por que eu digo que a igreja perde muito em negligenciar esse ministério? Porque foi um ministério dado por Deus. Foi um presente de Deus para nós. E o ministério dos anjos, na nova aliança, é mais intenso do que da antiga. Porque você vai encontrar mais textos sobre anjos no Novo Testamento do que no Velho. Eles se manifestaram mais vezes e de forma mais intensa. Então, a palavra de Deus diz que os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para servir a igreja, para servir aqueles que vão herdar a salvação. Eles colaboram conosco no nosso chamado, no nosso ministério. Eles trazem direcionamento. São eles que lutam nas regiões celestiais para que a bênção chegue, para que a resposta chegue. Né? Eles podem ministrar a tua vida, cura, libertação. Teve uma live que eu fiz dos anjos e eu falei sobre isso. Olha, se você crê, você que está enferma, e agora? E você pedir para o Senhor enviar o anjo, ele vai enviar e vai te curar nesse momento. Tinha uma pastora que ela não cria no ministério dos anjos. Estava assistindo a live. Ela falou assim, Senhor... Então, estava no lugar errado. Tava lá, lugar errado, tava no lugar Que certo. não é no lugar certo, né? Mas é que não acredita que tá fazendo lá. Tem gente que não acredita, mas fica assistindo os conteúdos, né?
só pra criticar, mas tem hora que o Espírito Santo pega. 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 E na hora que ele pega de jeito. É verdade. E ela olhou assim e falou assim: Senhor, eu não acredito nisso. Tantos anos de igreja, nunca vi um anjo, nunca o vi. Eu não acredito. Mas se ele tá falando, ela viu as pedras preciosas que eu tinha mostrado na live. Ela falou assim: ele tá falando que os anjos podem curar. Eu tô com uma dor no rim faz uma semana e eu não quero ir no hospital, não quero ir na Santa Casa. Se esse negócio é de verdade, envia o teu anjo aqui agora pra me curar. Na hora ela sentiu começar a queimar o lugar da dor. A dor desapareceu no mesmo momento. Ela ficou tão feliz que me mandou um presente depois. Falei assim: ó, pastor, deixa eu tô contando testemunho aqui. E esse presente é para agradecer o ensinamento. Porque eu tive uma experiência e eu fui curada. Você falou de anjos, existe anjos específicos, alguns falam que existe anjo de cura, anjos de guerra, anjos isso. Existe categoria de anjo nesse sentido? Esse anjo ministra cura? Como é? Como funciona? Sim, assim, vou falar de acordo com as minhas experiências, né? Assim, existem anjos específicos que você pode pedir para Deus. Senhor, envia um anjo da cura. Senhor, envia um anjo de provisão, né? Porque eles são específicos naquilo que eles ministram. Existem anjos cirurgiões. Existe anjo mecânico que aparece do nada para te socorrer na pista, né? Isso já aconteceu. Tem uma vez meu pai e minha mãe foram indo para a convenção com outros pastores no carro. E o carro parou do nada, no meio da estrada movimentada. E agora? Não tem mecânico aqui, como é que vai fazer? A gente não conhece ninguém aqui. De repente, do nada, parou um cara com uma Brasília atrás do carro, Brasília velha, caindo aos pedaços. Ele desceu e falou assim: ó, eu sou mecânico, deixa eu arrumar o carro pra vocês. Foi lá, abriu o capô do carro. Ó, tá pronto, tenta ligar o carro. Epá, ligou o carro. Pode ir que vocês vão embora. Eles foram, voltaram, foi levar no mecânico. Aí o pastor falou: vou levar o carro no mecânico pra ver o que aconteceu. Chegou lá, o mecânico olhou, falou assim: vem cá, como você sabia que o problema era esse aqui? Eu falei: não sei, foi um cara que apareceu lá e falou assim: ó, o cara colou um chiclete num lugar lá específico, lá eu não entendo nada de mecânica, que era onde tava vazando e tava dando problema no carro. Ele só chegou, colocou o chiclete lá e foi embora. Desapareceu. E ele nunca mais viu o homem. Ele foi lá, colou o chiclete. Enquanto ele estava lá ligando o carro, o homem desapareceu. Mas cadê o cara da Brasília? Tava aqui atrás agora, ninguém nem viu a Brasília passando, ligando, nem nada. Então era um anjo mecânico. Apareceu um anjo mecânico ali. Ele foi e colou o chiclete no lugar específico do vazamento. Falou assim: ó, isso aqui foi suficiente para você andar com o carro. Aí depois teve que trocar a peça, né? Mas o anjo deu um jeito com o chiclete. O anjo do chiclete. O anjo do chiclete. E você teve experiência de anjo com anjo no sentido de arrebatamento? Já teve arrebatamento no espírito? Arrebatamento ainda não. A ponto de ser igual Paulo, assim. De sair do corpo, mas é um anjo específico para isso ou qualquer anjo pode levar a pessoa? Pastor, no meu entendimento, é um anjo que acompanha você nesses momentos. Por quê? Mas é um anjo que já faz parte de você, que é do seu ministério, que anda com você? Pode ser, e pode ser também um anjo enviado só para isso, né? Por quê? O ministério dos anjos é tão lindo, porque você não se limita só aos anjos que te acompanham. Em momentos específicos, Deus pode mandar um anjo específico para aquela situação, para aquele momento, ou para te guardar naquela missão que você está indo fazer. Às vezes você, por exemplo, você foi convidado para uma outra nação. Deus envia um anjo específico para te guardar naquela missão de nação, né? Na jurisdição daquele terreno. Porque o reino espiritual ele é muito organizado. Ele não é uma bagunça. Ah, os anjos se movem de qualquer jeito, em qualquer hora. Não, eles são organizados, né? A Bíblia mostra isso lá em Daniel, que há territórios que são dominados pelos anjos do Senhor e territórios dominados por principados caídos, né? Onde que reina? Quem está reinando naquele território, naquele terreno, naquela cidade, naquele estado, naquela região? Então, o reino do Espírito é muito organizado. Então, você não se limita só aos que andam no seu ministério, que já estão ativados. Deus pode enviar anjos em situações específicas, né? Para acrescentar, te ajudar, e depois ele sobe. Deus manda outro em outro momento, em outra ocasião,
Então o ministério angelical é muito lindo. E a igreja negligenciou isso por muito tempo, né? Por medo das experiências erradas, né? Ou por outros motivos de religiosidade, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, pastor. Nesse tempo que eu comecei a me mover no profético, ter experiência com os anjos, um dia orando, o Senhor falou assim pra mim: filho, quero te pedir algo, posso? Ele pode, Senhor. Ele falou assim: eu quero que você ensine duas coisas. De tudo que você for ensinar, isso aqui vai ser o principal pra você. Quero que você foque nisso. Que você treine pessoas nisso aqui. Eu falei: tá bom, Senhor, qual que é o tema? Eu falei assim: eu quero que você ensine as pessoas sobre sonhos e visões e sobre o ministério dos anjos. Eu falei: tá bom, Senhor. Por quê? Assim, porque no último avivamento eu vou restaurar todas as coisas que a igreja primitiva tinha e que com o tempo se perderam. Você pode ver, pastor, que vem numa crescente isso. Agora, pessoas estão falando sobre sonhos e visões. Há alguns anos, poucos anos atrás, você não via. Tô até sentindo a unção de Deus falando isso para você. Uma testificação do Espírito. Alguns anos atrás, você não via ninguém ensinando sobre sonhos e visões e muito menos sobre anjos. Agora, se você pegar, você já vê Deus levantando ministros e pessoas diferentes, estados diferentes, cidades diferentes, ensinando a respeito disso. Porque Deus está levantando pessoas debaixo do mesmo direcionamento. Para esse tempo que nós vamos viver, Deus vai restaurar os sonhos, visões e o ministério angelical, foi o que ele falou para mim. Porque isso está totalmente ligado ao avivamento. Lá Pedro fala assim: nos últimos dias, Deus derramaria do Espírito Santo dele sobre toda a carne. E o que ia acontecer? O povo teria sonhos, visões e profetizariam. E tudo isso, você fala: mas e onde entra os anjos? Os anjos ministram sonhos, os anjos interagem nas visões espirituais e os anjos também interagem na profecia. O ministério dos anjos está totalmente ligado aos dons espirituais. Os anjos estão ligados ao avivamento. Entende? Então é algo que a igreja precisa entender isso. Que o ministério dos anjos é um presente de Deus. Lógico, tem que interagir de maneira sábia e de acordo com a palavra de Deus. Porque tem muita gente buscando conhecimento do lado místico, né? Com conhecimentos esotéricos e contaminando as coisas. Mas a palavra te dá base para tudo. A palavra te ensina a interagir com os anjos de forma sábia, né? E como você perguntou para mim do arrebatamento, se é um anjo que leva, né, nesse nível. O mundo espiritual, você pode acessar ele de forma legal e ilegal. Nós acessamos por meio do Espírito Santo e dos anjos do Senhor. Essa é a forma legal. Eles nos acompanham. O Espírito Santo te leva à experiência, você não força. O Espírito Santo te leva. Os anjos do Senhor são enviados a te levar à experiência. Agora, do lado das trevas, eles não têm legalidade, então eles forçam a experiência. Eles forçam o arrebatamento, que eles chamam de projeção astral. Nosso arrebatamento de espírito, porque o espírito vem e te arrebata. Ele te leva à dimensão. Ele te leva a ter a experiência, porque tem um propósito dele. Há um porquê. Tem um propósito divino naquilo. Agora, o lado das trevas, não. Eles forçam a experiência. Eles entram de forma ilegal no mundo espiritual. E lá são os demônios que levam eles. Agora, do reino da luz, são os anjos. Entende? Só que a gente não força a experiência. A gente tem uma vida de intimidade com o Espírito Santo. E todo o resto é consequência. Então, um conselho que eu te dou para você não ser enganado pelas trevas é não forçar a experiência. Busque intimidade e relacionamento com o Espírito Santo. E ele vai começar a te dar as experiências à medida da tua fé, à medida que você suporta. Ele vai te ensinando, te conduzindo, te guiando a experiências cada vez maiores e mais profundas. Só que quando você começa a forçar, você corre o risco de abrir portas para espíritos enganadores. E se você não tiver o discernimento apurado, se você não tem o entendimento da palavra, se você não sabe receber direcionamento de Deus, não sabe ouvir a voz de Deus e discernir, você pode ser enganado. E tem algo interessante, profeta, aqui, fazer uma pergunta para você. Como tem muitos guerreiros hoje e causa do YouTube, né?
muitos canais, que é uma bênção, né? Então tem guerreiros, pessoas bem conhecidas que falam, eu tô guerreando com o bruxo tal, o bruxo guerreando. E aí eu recebo muitas mensagens, eu tô sendo atacado por bruxos, tô sendo atacado por bruxo. Mas tem pessoas que não tem nenhum ministério, uma vida comum, e aí a maioria já fala, não sei se isso tem a ver por causa da influência. Quero saber disso. Se isso é porque eles estão ouvindo de ataque de bruxo, que eu tenho 32 anos na fé, eu nunca vi tanta gente sendo atacado por bruxo como agora. Se isso é por causa que eles estão ouvindo e isso acaba influenciando, ou se realmente está tendo muito ataque de bruxo contra o povo de Deus. O que você acha? Aí que tá. Vamos lá. É uma questão bem polêmica, né? Eu recebo mensagem assim também. Mas quem falou pra essa pessoa que ela tá recebendo ataque de bruxos? Eis a questão. O Espírito Santo mostrou? Porque pode acontecer? Pode. Se você é levado por uma nação diferente, você vai ministrar na África, você vai receber ataque de bruxo, certeza. É uma guerra diferente, mas aqui, vamos falar assim, no nosso lugar, a pessoa tá No lá, contexto aqui, mora num Brasil. lugar, vamos dizer, igual eu, numa região, assim, numa cidade pequenininha, pacata. O que você tá fazendo de tão extraordinário pro reino que você tá recebendo ataque de bruxo? Aproveitando essa resposta que você está respondendo, você sofre ataque de bruxos? Até hoje Deus não me revelou nenhum, pastor. Até hoje Deus não falou assim, ó, tem um bruxo lutando com... Até hoje não. Eu já senti, sim, que uma vez o Espírito Santo falou pra mim. Eu tava no quintal de casa e comecei a sentir uma irritação, uma inquietação. Falei, Espírito Santo, o que tá acontecendo?